dia, meus amores, tudo bem? Hoje, dia 22 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Então, na semana passada, nós falamos sobre medidas de comprimento, que eram os metros, centímetros, milímetros, polegadas, anos-luz, nós falamos de tudo isso. Hoje, nós vamos falar sobre as medidas de capacidade. Então, as medidas de capacidade, elas vão começar na página 48. Então, vamos lá. O que são as medidas de capacidade? As medidas de capacidade, elas vão ser utilizadas para quê? Para nós medirmos qual é a capacidade em litros, mililitros, qualquer coisa que sejam mais líquidas. Por exemplo, as medidas de comprimento são para distâncias, são para o comprimento. A medida de capacidade é para a capacidade de algum recipiente. Aquele recipiente tem quantos ml, quantos litros, quantos mililitros em ml, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa. Mas vamos lá. Aqui no livro, na página 48, ele mostra para vocês essa fileirinha aqui de garrafas. E ela pergunta assim para vocês: qual delas que cabe mais água? Me digam. Gente, muito fácil, né? A maior. Então, quanto maior a garrafa, mais água ela vai caber, mais líquido ela vai caber. Então, quanto mais líquido ela couber, maior ela vai ser, mais capacidade ela vai ter. Então, obviamente, vai ser a maior. A maior garrafa ali vai ter a maior capacidade, vai conseguir ter mais água ali dentro. Então, vamos lá. Para começar, qual é a primeira medida de capacidade que nós usamos? Nós usamos três medidas de capacidade, Nós usamos 3 medidas de capacidade para medir os recipientes que são próprios para colocar algum tipo de líquido, para colocar esses tipos de coisas que não são medidos em comprimento. Mas vamos lá. O primeiro, ele é o litro. O litro aqui, ó, na página 48, ele ainda fala, ele é uma das medidas mais utilizadas, assim como o metro é uma medida mais utilizada lá no comprimento. Então, o litro, ele vai ser uma das medidas mais utilizadas. 1 litro é uma garrafa de refrigerante. Quantos litros ela tem? Tem 2 litros. A maioria das vezes ela tem 2 litros, né? 2,5 litros. Mas a maioria das garrafas tem 2 litros. Então, vocês sabem que a medida de capacidade daquela garrafa vai ser de quê? 2 litros. Mas como nós sabemos que aquilo ali vai ter 1 litro, ou 2 litros, ou 3, ou 4, ou 5, enfim. Vamos começar com 1. O litro, ele vai ser uma das primeiras medidas de capacidade. Mas tem uma medida que é menor do que o litro, que é o quê? O mililitro. O mililitro é a famosa ml. Nós não medimos, eu quero um copo de açaí de 200 ml, de 300 ml. Então, o ml, que é o mililitro, ele vai ser a quantidade inferior ao litro. Então, igual o centímetro e o metro, igual o metro e o quilômetro, sempre é inferior. Então, o mililitro, que é a famosa ml, que nós utilizamos como ml, ela vai ser menor que o litro. Então, quando nós temos 900 ml, aí nós vamos para quê? Depois de 900 ml, 1000 ml, que é igual a 1 litro. Então, a cada 1000 ml, nós vamos ter 1 litro, beleza? Muito simples. Da mesma forma que a cada 100 centímetros nós temos 1 metro, a cada 1000 ml nós vamos ter 1 litro. A cada 1000 metros nós temos 1 quilômetro. Lembra disso? Então, a cada 1000 metros nós temos 1 quilômetro. A cada 1000 ml nós temos 1 litro. Então, vamos sempre lembrar porque são capacidades muito parecidas, só que uma mede comprimento, a outra mede capacidade de medida. Tá bom? Então, vamos lá. Litro, primeiro. Então, a cada 1000 ml nós vamos ter 1 litro, beleza? E aqui na página 49, ele já começa falando do mililitro, que foi exatamente o que a gente falou. Agora, a próxima, que é a terceira unidade de medida, vai ser o quê? Vai ser o metro cúbico. O que seria o metro cúbico? O metro cúbico é uma capacidade muito grande para caber alguma coisa
que a ml e o litro, eles não têm capacidade de conseguir. Ou seja, o litro, ele vai ter um certo limite, uma garrafa, por exemplo. Agora, quando você precisa carregar, por exemplo, 30 mil litros, você consegue carregar dentro de uma garrafa? Não, você tem que chamar um caminhão-pipa, tem que chamar algum caminhão especializado para carregar esse tipo de substância, no caso seria água, nós vamos usar aqui a água, né? Então, através do metro cúbico vai ser a capacidade de medida. Então, quando é capacidade de medida muito grandes, que passam de 1000 litros, geralmente nós usamos metro cúbicos. Então, para cada 1000 litros, nós vamos ter um metro cúbico. Então, aqui ele vai falar, o metro cúbico é a unidade de medida de volume. Um metro cúbico possui 1000 litros, que foi exatamente o que eu falei agora. E o símbolo do metro cúbico, perdão, o símbolo do metro cúbico é o M com um 3 em cima, que vocês estão vendo aí no livro. Ele é um M e um 3 em cima, significa que é o M de metro e o cúbico de 3. Então, vai ser isso. O metro cúbico, então, vai ser a cada 1000 litros, nós vamos ter 1 metro cúbico, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho 4 metros cúbicos, então eu vou ter 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000. 4.000 litros de metros cúbicos, entendeu? Então, 4.000 litros de metros cúbicos vai ser a capacidade que vai ser carregada em algum caminhão, em algum lugar assim, entendeu? Beleza. Agora, quais são os instrumentos que nós usamos para medir isso? Gente, coisas normais que nós sempre usamos normalmente no nosso dia a dia. Aqueles copos de medida, que tem aquelas marcaçõezinhas assim, ó. O liquidificador não tem aquelas marcaçõezinhas assim, ó. 100 ml, 200 ml, 300 ml, 1 litro, 2 litros. Então, as unidades, os instrumentos que nós vamos usar são essas xícaras, que geralmente a xícara tem o quê? 240 ml. Aí vão ter esses copos com medida, jarras, essas coisas que nós utilizamos próprias para medidas, aqueles, quando eu quero colocar, tipo, uma gotinha de alguma coisa, você vai colocar naquele conta-gota. Então, essas coisas que têm marcações de medida, elas vão ser os instrumentos que vão ser utilizados. Normalmente, nós usamos essas garrafinhas, esses copos de medida, né, que tá mostrando aqui no livro para vocês. Então, esses copos de medida, que é onde tem aquelas marcações certinhas, vai ser o instrumento mais utilizado para nós conseguirmos medir a capacidade de medida de alguma coisa. Aqueles copos geralmente vão ter 1 litro, que aí você pode medir, eu quero 200 ml, eu quero 2 litros, aí você bota 2 copões daquele. E assim vai. Então, é um conteúdo bem tranquilo, não tem muito mistério. Relembrando, a cada 1000 ml nós vamos ter 1 litro, e a cada 1000 litros nós vamos ter 1 metro cúbico, tá bom? E os instrumentos de medida, o do mais usado vai ser o copo de medida mesmo, tá bom? Virando a folha, na página 50 já começa os exercícios. E o que eu quero? Eu quero que vocês façam o exercício da página 50 e 51, beleza? Não são exercícios complicados, são basicamente o que a gente falou de litro, mililitro. Então, vocês vão lembrar. Se tem uma capacidade muito grande, por exemplo, um balde. Um balde geralmente vai ter 4 litros, 5 litros. Então, eu tenho um exercício aqui que ele mostra várias unidades de medida em ml e em litro. E vocês vão olhar a figura e falar, um caminhão não tem como ter ml. Então, ele vai ter o quê? Metro cúbico. Uma garrafa, ela não tem ml, ela tem litro. Então, vocês vão associar. O que é litro? Litro são coisas maiorzinhas, né? Garrafas, galões, baldes, esses tipos de coisa. Mililitros são garrafas menores, xícaras, copos, isso são mililitros. E coisas muito grandes vão ser caminhões, coisas que carregam e comportam uma grande quantidade de água, por exemplo, tá bom? Então, façam o exercício da página 50 e 51, me mandem fotos dos exercícios depois. Um beijão, até amanhã, já está acabando o nosso conteúdo, hein? Agora só vai ficar faltando mais um. Se eu não me engano é mais um, né? Deixa eu ver aqui pra vocês. Vocês estão acompanhando aí no comecinho lá, ó. Nós vamos falar agora sobre medidas de capacidade e vai ficar faltando mais 2 conteúdos, olha. Tá acabando. Vai ficar faltando medidas de superfície e tangram. Nós vamos voltar no tangram. Mas enfim,
façam os exercícios, me mandem as respostas, tá bom? Depois a gente vai fazer a correção deles. Um beijão e eu amo vocês.